E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo. Antes de começar o assunto do vídeo, que tá de tremenda importância, principalmente para as famílias que estão aí no Brasil vindo para cá, vamos aos recadinhos básicos. É novo no canal? Se inscreve, que aqui são pelo menos 3 vídeos por semana. Inscrito antigo, verifica a sua inscrição se está tudo ok, o sininho está ativo. E se você tem aquele sonho de vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos, é só seguir os 2 Instagrams que estão passando aí na tela. E também tem um WhatsApp aqui na descrição que você pode clicar, já vai abrir uma janela, você manda uma mensagem para mim e eu falo um pouco de como funciona a minha consultoria online. No vídeo de hoje vocês vão ver o bate-papo com o pastor Pedro Lino. Eu recebi ele aqui em casa e ele veio falar sobre famílias, galera. E ele trouxe algumas estatísticas que eu não sabia morando aqui há quase 7 anos. Estatística de suicídios entre filhos de imigrantes, questão das drogas entre os filhos de imigrantes, questão dos casamentos desfeitos aqui na América. Então, se você está no Brasil, assista esse vídeo. Vai ser de muita importância para você. Você vai conhecer uma realidade. O pastor Pedro Lino, ele falou uma coisa que eu não vi ninguém falar ainda no YouTube. Então, vamos ao bate-papo. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui na minha casa, gravar comigo um bate-papo e falar um pouco mais para essa audiência que nos assiste. Tem muitos jovens, muitos imigrantes que estão aqui em Massachusetts e muitas pessoas que estão também no Brasil com essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Eu gostaria que o senhor olhasse aqui para essa câmera. Sim. E se apresentasse. Meu nome é Pedro Lino, eu sou natural de Irecê, na Bahia, sou pastor há 21 anos. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, fui pastor na Igreja Presbiteriana no Chile e agora eu sou pastor da Igreja Presbiteriana aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aqui há aproximadamente 6 anos. Estamos felizes por estar aqui. Eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, tenho um de 18 e outro de 13 anos. E nós estamos fazendo um trabalho com a igreja, tentando trazer a fé reformada. Nós somos uma igreja de cunho reformado, ou seja, uma igreja que buscamos a Escritura, buscamos sempre na Escritura. E nós estamos de uma certa forma trabalhando com a sociedade, trabalhando com a comunidade. E esse trabalho tem sido muito bom, mas também muito difícil. Qual é a cidade que está a sua igreja aqui em Massachusetts? A cidade de Uba, aqui. Cidade de Uba, próximo aqui das imediações, na grande Boston. Uhum. Ali exatamente no entroncamento da 93 com a 95. Uhum. Tem uma Toyota ali, tem um Market Basket, nós estamos ali. Ah, então tá perto. Esse trabalho social que vocês fazem na igreja, eles envolvem toda a família? Como é que funciona isso? Bem, o que acontece é o seguinte, as pessoas geralmente vêm para os Estados Unidos tentando buscar uma melhor condição de vida. Sim. Alguns até vêm pagar a dívida, alguns vêm trabalhar para que passe alguns anos aqui e volte para lá. E traz a família junto, geralmente a família vem junto. E, na verdade, nesse processo a família sofre muito. As pessoas vêm para pagar essas contas, como eu falei, mas elas se esquecem muito de que há um tema que é o tema dos filhos. Os filhos são inseridos num contexto bem complicado. Às vezes até tem dentro da mesma casa um filho que nasceu fora, nasceu no Brasil, nasceu em outro país, e o que nasceu aqui. Então tudo isso gera conflito. Também a situação de trabalho, situação de que a mulher vai trabalhar mais, um trabalho diferente, também gera conflito. E isso vai desembocar dentro da igreja. Porque a igreja ela é feita de famílias. E quando se desemboca dentro da igreja, a igreja começa a sofrer. E nós temos visto terríveis casos, e por isso nós resolvemos não só trabalhar com jovens, não só trabalhar com adolescentes, nós temos um trabalho de criança, nós temos um trabalho com adolescentes, nós temos um trabalho com pré-adolescentes, temos um trabalho com jovens e temos um trabalho com casais. Porque nós entendemos que tudo está ligado. Para que essa família que veio com esse sonho, com esse projeto, seja de alguma forma ajudada e ela não seja desintegrada de alguma forma. Como eu já tenho uma experiência do Brasil, de trabalhar com família, também trabalhei no Chile como pastor, mas lá eu cuidei de nativos do Chile.
E aqui agora nós estamos trabalhando com essa comunidade imigrante, estamos focando, né, em toda a família, desde o marido até, acho que até o cachorro. Mas tudo isso. Muitas famílias, eles trazem até o cachorro, eu trouxe, né? Sim. Eu cheguei aqui, eu tinha uma filha de 10 anos e um filho no auge da adolescência. Sim. 16 anos. Que é aquela idade que o ser humano pensa que domina todos os assuntos, sabe de tudo. Sim. Né? E começa a confrontar os pais. Você acha que nessa idade, assim, você tem visto que muitas famílias elas sofrem com adolescentes aqui? Sim, sim. A idade da adolescência é uma idade em que a pessoa está buscando identidade, né? A identidade do país, a identidade da casa e a identidade do que ele vai ser também. Ele está buscando vários projetos. E sempre é um choque. Existe um livro muito conhecido que fala do choque de gerações. E aqui o choque é muito maior. Porque o seu filho ele vai para a escola com 10 anos, com 12 anos, e lá ele não é imigrante, lá ele não é americano, lá ele é filho de imigrante. Então, e aí passa a existir o quê? Por causa hoje da internet, por causa hoje do mundo das redes sociais, eles passam a criar um mundo dentro daquela rede social, um mundo deles, e eles passam a viver para aquele mundo dentro das redes sociais. Então o pai, em muitos casos, vira inimigo, a mãe vira inimiga, desde a postura dela, ou então os pais começam a quebrar a comunicação. Porque como ele não tem identidade aqui, ele não se encontra aqui, dentro de casa ele vê um pai com uma situação diferente, a mãe também com uma situação diferente, o que é que acontece? Ele começa a jogar para o meio desse mundo virtual. E a primeira coisa, Dibi, que a gente percebe nisso é a inclinação para a droga, a inclinação para os entorpecentes. Por quê? Porque para você criar um mundo em que você se fecha nele, você precisa entrar pelas drogas. O meu filho foi oferecido droga para ele aqui com 13 anos. Com 13 anos, ofereceram para ele um cigarro de maconha. E justamente por quê? Porque é da idade da adolescência, porque ele não tem identidade, ele não vê no pai identidade, não vê na mãe identidade, que isso se quebra. E é a idade que quer se provar de tudo. Claro, mas o mais importante é a comunicação que se quebra. Você pode perceber, quando você está num carro com adolescentes, o que acontece? Ele bota o fone de ouvido, ele bota o iPod dele e ele tem o mundo dele. Então, naquele momento, o seu filho está começando a quebrar a comunicação com você. Então, a nossa igreja tende a fazer uma relação aí. Que essa comunicação não seja quebrada. Porque ela vai se distanciando, ela vai ficando cada vez mais distante. Eu sou da Bahia, você também é lá do Nordeste, a gente ficava gritando, né? A gente tem que encontrar alguém, Então, quanto mais a pessoa está distante, mais o grito chega pouco. Então, você está falando uma coisa para o seu filho e o seu filho não está te ouvindo, não está entendendo outra. Porque ele vive dentro de uma realidade. E isso acontece por quê? Por causa do choque que ele chegou aqui. Então, como a família vem aqui concentrada, eu tenho que pagar a dívida no Brasil, eu tenho que pagar o coiote, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu preciso sustentar, o aluguel aqui é muito caro, a mulher trabalha, o homem trabalha, o menino vai para onde? O menino vai para a escola, ele não é bem aceito lá, porque ele é imigrante, geralmente, ou ele se une com um grupo de não aceitos. E esse grupo de não aceitos, o que é que ele usa para poder sobreviver? Usa droga. Na nossa época, na época dos nossos pais, usava cachaça, atriz fazenda, usava pitu, né, para esquecer as angústias, as dores. O que é que os nossos filhos vão usar? Vão usar droga. E pior do que isso, aí vem um outro step, que começa também o distanciamento dentro da casa do marido e da esposa. Então a igreja entra aí. A igreja entra para fazer um trabalho onde ele consegue trazer esses meninos para a identidade deles, reconhecer qual é a identidade deles como pessoa, tentar com que o pai faça pontes com esses filhos, a mãe também faça pontes, e que a família trabalhe unida para que o sonho de vir para cá e de conquistar as coisas seja um sonho em que, em primeiro lugar, a família permaneça sã para conseguir esses sonhos que eles querem. Eu vejo, meu contato com as pessoas que vêm para cá, os seguidores, eles começam no Brasil ainda, eu fazendo uma conferência, conversando com as pessoas, e o que a maioria me fala é que eles estão querendo mudar do Brasil para cá, para os Estados Unidos, para dar uma vida melhor ao filho.
E o que eu tenho notado é que quando chega aqui, até nesse ponto o senhor falou que ele se envolve muito com o trabalho, por causa que ele tem tantos deveres, né, tem tantos compromissos a cumprir, que coloca um pouco os filhos de lado. O que nós ouvimos muito é a questão, DB, porque quando você fala, por exemplo, eu tenho mais carinho na internet do que do meu pai. Carinho é uma questão de comunicação. Uhum. Hoje todo mundo tem um pet, eu tenho um pet, o nome dele é Obi. Todo mundo conhece o meu amigo Obi, né? Um cachorro, um Cockspan. Eu não falo a língua do Obi, ele não fala a minha língua. Eu não aprendi a falar cachorrês ainda. E ele não aprendeu a falar português. Uhum. Mas a gente se comunica. Se comunica. E por que a gente se comunica? Porque a gente se toca, porque a gente sai junto, porque a gente tem carinho, né, um pelo outro. O problema é que o Brasil, não é que o problema surgiu aqui nos Estados Unidos quando eu venho esse sonho para cá para dar uma vida melhor para o filho. O problema já existia no Brasil. Sim. Ele vem para cá, ele só potencializa isso. Porque a escola aqui, geralmente, ela abarca tudo. Teve um amigo meu, por exemplo, que disciplinou o filho dele de uma forma equivocada e o menino contou na escola. No outro dia, o que é que aconteceu? A assistência social estava na casa dele. Então, a escola aqui, ela vai ocupar, porque não existe... eu sou professor de física e matemática, não existe na física vácuos que não são preenchidos por alguma coisa. Uhum. Como é o poder. Não existe o poder. Se alguém tira um presidente, normalmente vai surgir um presidente. Você não tá... Gente, quem é? Quem é? Daqui a pouco surge alguém. Porque os vácuos não existem. Então o seu filho, ele não está conseguindo se comunicar com você. E você não está conseguindo se comunicar com ele. Por quê? Porque você priorizou o quê? Você pensa que sair para trabalhar, deixar o seu filho na escola, deixar ele sozinho, você o está amando. Você não está amando. Você precisa entender que no passo de sair, no passo de trabalhar, você precisa colocar na sua agenda o contato, o toque com o filho. Às vezes nós só chegamos para o filho para brigar, chegamos para o filho para cobrar, e a gente não chega no filho para abraçar, a gente não chega no filho para tocar nele. E isso perde a comunicação. Então, quando você tem esse processo dentro da igreja, que é o que a gente trabalha, a gente vai no pai e na mãe. Você precisa romper a falta de comunicação. E o que acontece? Ele está com o mundinho dele, ele está na internet dele, ele está vendo um mundo que nunca vai cobrar dele nada, que nunca só vai apoiar ele, só vai tentar colocar um monte de coisa nele. E o que é que acontece? Essas crianças começam a ter uma segurança emocional muito fina. E aí vem a estatística dos Estados Unidos, que os filhos de imigrante são 500% aumentado suicídio. 500%. Esses dados eu realmente não sabia. 500%. E existe um aumento de 400% na ideia de que os meninos estão cada vez mais cedo, o aumento, experimentando entorpecentes. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão criando um mundo virtual. Eu trabalho com casais e eu tento alertar os pais sobre isso. Mas veja bem, quanto é importante o toque da realidade? Uma criança recentemente matou a mãe e o irmão e baleou o pai no Brasil. Na Paraíba. Ele pegou, eu tive acesso ao vídeo que ele faz, o policial conversa com ele. Eu vi. E ele pega o quê? Ele não deixa ele assistir, não deixa ele no celular, cobram ele nota, são muito rudes com ele. E o que é que ele faz? Ele quer se livrar daquela situação. E o que é que ele faz? O meu pai é ex-militar, meu pai é militar, aposentado, me parece. Eu vou lá, o pai foi para a farmácia, foi buscar algo fora, ele aproveitou aquele momento, pegou a arma, a mãe estava deitada, a mãe estava entre dormida, né? Dormindo e acordada, ele atira na cabeça da mãe, dormindo. Depois o outro filho vê isso, o mais novo, ele corre atrás do mais novo, começa a atirar no mais novo, e o mais novo se esquiva, né, dele. O pai chega, quando o pai chega, o pai pede para ele baixar a arma, ele atira no pai.
O pai cai, o mais novo vê o pai caído em cima da mãe, corre e em cima do pai ele pega e atira nas costas do irmão mais novo. Por que ele fez isso? Além de talvez distúrbios que ele tenha e que foram potencializados. Ele faz isso porque nós não temos mais noção de realidade. Nós temos um mundo virtual. E quando você pega um filho seu e traz dos Estados Unidos, e traz do Brasil para cá, você vai jogar ele no mundo virtual, porque ele é rejeitado. Eu estou falando sempre aqui com você, ele é rejeitado na escola. Ele não é brasileiro, ele não é imigrante, ele é filho de imigrante. Ele não tem identidade. Ele é rejeitado pelas coleguinhas, é rejeitado pelos coleguinhas, e ele está dentro do mundo completamente sem... O pai não está em casa, a mãe não está em casa, ele chega 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, o pai chega às 5, o pai chega às 7, a mãe é house clean, o pai está pintando o muro, o pai está em cima de um rufo, de um telhado. Então ele não tem identidade. Então o que ele faz? Ele tem a noção que isso aconteceu no Brasil, mas pode ser muito bem aqui também. A noção dele é o quê? Eu não tenho realidade. Ninguém me entende, eu não tenho o meu mundo. O meu mundo é a internet. Qualquer frustração que eu tenho, o que é que eu faço? Eu tenho que eliminar essa frustração. Então aí vem, eu atiro no meu pai e na minha mãe como eu atiro no meu jogo. Então o grande desafio nosso, DB, é você trazer o toque, é você trazer o carinho, é você trazer a conversação, é você ter na semana dias em que a família esteja reunida, dia em que você esteja conversando com o seu filho, você aprender a tocar no seu filho, beijar o seu filho, dar carinho para o seu filho. Isso é muito importante, porque aí a comunicação não vai ser quebrada. Comunicação não é você sentar com o seu filho e perguntar: e aí, como é que foi o dia? Como é que foi o seu dia? Isso não é comunicação. A comunicação parte de um toque, de um afago, você pode notar nos nossos relacionamentos com as nossas esposas, né? Qualquer relacionamento de afetividade, se você perde o toque, você perdeu a comunicação aqui. As pessoas não te escutam. Então nós estamos como igreja trabalhando para que esse toque, para que esse carinho, ele volte. Vocês conversam com os jovens ou só com os pais? Nós conversamos com os pais, com os adolescentes, com os pré-adolescentes, com as crianças. O trabalho é todo. Porque antes, como é que a igreja funcionava antes? A igreja funcionava antes assim: vamos fazer um trabalho com adolescentes. Aí fazia lá uma programação, o pai ia lá e entregava o adolescente na igreja e falava assim: ufa, vai passar 2 horas aí, vai passar meia hora aí, e vai estar tudo bem, eu vou estar em casa descansando porque está na igreja. Como se estivesse se livrando, né? Porque a gente terceiriza a paternidade e a maternidade. E isso é o grande perigo. Isso não acontece só na escola, acontece também na igreja. Então quando você faz isso, a criança perde a noção, sempre olhar para a noção de identidade, porque nós precisamos, Demê. Por exemplo, nós estamos criando nós vamos ter um congresso agora na igreja. Sim, vamos falar, e um dos grandes pontos que eu vejo é o ponto de que qual é o sentido da vida. Por que eu estou aqui? Aqueles velhos pontos da filosofia, mas que eu vejo hoje nos jovens e adolescentes e nas crianças. A gente precisa de um motivo para viver, a gente precisa de um ideal para viver. Cazuza dizia, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Então, o Oswaldo Montenegro diz né? Essa geração não quer sonhar, né? Falando daquela geração dos anos 60, 70, que sonhe, a que adivinha, falando de sonhos, de projetos. Então, quando você tem uma criança com sonho, com projeto e com carinho, o que ela faz? Ela vai entrar numa Harvard, ela vai entrar no MIT, ela vai entrar numa faculdade. Porque o que nos torna brilhantes, na maioria das vezes, os seres humanos normais, não estou falando dos gênios, o que nos torna brilhantes é o ninho. O Baldo Ribeiro fala isso, né? O grande João Baldo Ribeiro. O ninho, o aconchego do ninho produz gênios. Então, se a gente tem uma comunicação entre todas essas áreas, uma comunicação, porque antes o que a igreja fazia? Vamos trabalhar com os adolescentes, vamos trabalhar com os jovens. Não. Agora nós trocamos informação, a relação do pai, porque tem um pai que está batendo na mãe, por exemplo. Acontece muito aqui na América, no meio imigrante. O que nós vamos fazer? Nós vamos tratar isso primeiro. Porque não adianta você conversar com o filho, falar sobre isso, mas ele chega em casa, o que ele encontra? O pai batendo na mãe. Ou então agressões emocionais, agressões verbais. Entendeu? Isso nós temos trabalhado muito também. Porque as pessoas pensam que a agressão é só quando vai lá e dá um tapa na cara do outro. Não.
Quando você chama a sua esposa de gorda, quando você agride a sua esposa, quando você chama ela de disso, aquilo, outro, quando você chama ela de burra, né? Que muitos fazem. O que é isso? É uma agressão. Então, o que é isso? Isso quebra o carinho. E se quebra o carinho, quebra o quê? A comunicação. Então você tem que trabalhar todo esse aspecto em cima. É claro, nós somos a igreja, em cima de quem? Em cima de Jesus Cristo. Você pode notar, Jesus Cristo tem uma cena na Bíblia que é bem interessante sobre isso. O que é que acontece com João, o apóstolo? Ele reclinava o quê? Ele reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Porque é aí que está a comunicação. Jesus sempre estava com os discípulos próximos. Ele sempre estava nessa ideia do toque, do carinho. E é uma coisa que a gente vê aqui, por exemplo, gravidez. Gravidez aumentou mais de 60% entre jovens de 15 e 19 anos nos Estados Unidos. Por quê? Porque você fala de imigrantes. Imigrantes, estou falando de imigrantes, principalmente hispanos, de imigrantes, principalmente hispanos. Por quê? Por quê? Porque aqui o que acontece? A criança que não tem um pai carinhoso, que não tem uma mãe carinhosa, que quebrou a comunicação do carinho e depois a comunicação da palavra, ele não distingue entre carinho e desejo sexual. E toque sexual. Ele não distingue isso na cabeça dele. E se não há essa distinção, ele não vai ter uma vida sexual sã e não vai ter uma vida de carinho sã. Então ele vai o quê? Ele vai direto para a sexualidade. E o que acontece? Você vê o que nos Estados Unidos hoje, no meio imigrante. É gravidez precoce. Muita gravidez precoce. E essa gravidez precoce gera uma série de situações, uma série de transtornos, né, dentro da família e dentro dessa criança que está grávida. Então, EDB, o importante nosso lá, a nossa ideal para ajudar a sociedade e contribuir na sociedade é fazer com que essa comunicação volte através do carinho e através do relacionamento da pessoa com Cristo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, nós entendemos isso. Ela não se torna violenta, ela não se torna sectária, ela não se torna uma pessoa que abandona as outras pessoas, ela se torna uma pessoa mais misericordiosa, ela se torna uma pessoa mais carinhosa. E é aí que nós trabalhamos com o homem, trabalhamos com a mulher. Porque o cara vem do Brasil para cá e pensa, vou dar uma vida melhor aos meus filhos. E chega aqui, o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto filhos se suicidando. Essa semana eu assisti no hospital a um jovem de 17 anos, são, bonito, que ele tomou 200 comprimidos de um remédio. E ele está na UTI agora. Ele vai conseguir sobreviver, possivelmente sem sequelas. Mas eu estou acompanhando a mãe, estou acompanhando toda a situação. A mãe passa o dia trabalhando. O pai já separou da mãe, porque também isso é um processo que acontece aqui. Exatamente isso que eu ia perguntar. Eu já vi muitas separações aqui, muitas separações mesmo. Assim, dos números serem bem altos, de pessoas que eu conheci aqui. E você acha que são pessoas que o casamento já estava ruim no Brasil? Ou os Estados Unidos que proporcionam isso? Não, o casamento é uma retroalimentação. Nós somos seres orgânicos e por sermos seres orgânicos nós precisamos nos retroalimentar. Se essa retroalimentação não acontece, tudo acaba. É o princípio da entropia da física. Se você não alimenta, não molha a sua planta, ela vai morrer. Se você não cuida das coisas, ela vai morrer. Né? Caetano Veloso fala, quando a gente ama, né, é claro que a gente cuida. O que acontece dentro de um casamento é que alguns fatores são importantes. Como a mulher ela vai passar o dia trabalhando como house clean, é claro, eu estou dando um exemplo. Ela vai chegar em casa como? Cansada. O cara vai passar o dia em cima de um telhado, consertando, pintando, raspando neve. Ele vai chegar em casa como? Ele vai chegar cansado. Então dois seres cansados que não... Aí não tem pouco diálogo, pouca comunicação, toda essa questão. Só que tem um detalhe também, que aí eu ando vendo isso muito. A mulher como house clean, e creia nisso, quando ela consegue um schedule, ela ganha mais que o homem. E quando a mulher passa a ganhar mais que o homem, aí aflora algumas situações também, se eles não estão preparados. Se o homem não está preparado, para ter uma mulher que ganha mais, que não tem problema nenhum, não, mas ele precisa estar preparado. Ele precisa estar preparado para isso. A minha esposa ganhou mais do que eu um tempo. Né? House clean. A minha esposa, estou falando aqui que a minha esposa foi house clean, ainda é house clean até hoje, mas trabalha outro trabalho e house clean. Mas assim, o que acontece? As mulheres geralmente, como eram maltratadas por esse homem, como eram
violentadas por esse homem, não no sentido sexual somente, mas emocional, elas o que é que faz? Quando elas conseguem uma autonomia financeira, elas conseguem abater com o homem e geralmente separam. E eu estou falando de quem conhece. Eu estou falando de dentro da situação. Porque eu conheço essa situação. E isso tem acontecido. E o homem, muitas vezes, o que acontece com o homem? O homem, ele tinha uma relação apenas sexual com a mulher, de utilidade com a mulher, e não tinha uma relação amorosa, carinhosa, sustentável. Então, geralmente isso acontece. Então, a separação vai acontecer diante dos problemas. Um casamento de bi que não está sustentado no carinho verdadeiro, no toque, no amor verdadeiro um pelo outro, ele qualquer vento vai abalá-lo e provavelmente vai destruí-lo. Então, o que nós precisamos fazer como igreja é o quê? Aumentar esse carinho, aumentar esse amor, aumentar essa ideia, porque nós somos do Nordeste, nós somos acostumados a não aceitar muito carinho, a não nos render, a não nos encurvar diante do carinho do outro. E quando isso acontece, a nossa emoção fica fraca. Então, eu tenho abraçado os jovens da igreja, adolescentes, e quando eu abraço, são duros, são assim como uma pedra, como um pedaço de pau. Eu lembro do meu avô, quando eu ia abraçar ele, parece que eu estava abraçando um pé de aroeiro, um pé de Mané Ventura. Assim, ele não se movia, porque ele não aprendeu a se encurvar diante do carinho e aceitar o carinho, porque é o carinho que nos fortalece, é o carinho que nos faz forte para enfrentar os vendavais aqui. Então o cara veio do Brasil para cá com a família, você que está vendo aí o Dimbi, você precisa fortalecer os laços de carinho, você precisa tirar um tempo na semana para sair com seus filhos, para sair com a sua esposa. Por exemplo, eu tenho um dia da semana que eu vou namorar com a minha mulher, um dia da semana eu vou namorar com ela, nós vamos namorar. Vamos sair como namorado. Sim. Entendeu? E tem um dia da semana que eu saio com os meninos. Pelo menos um dia, pode ser até mais, 2, 3, mas um dia é sagrado. Porque você começa a ganhar, aí tem aquele caso, o cara começa a ganhar, e ele quer ganhar. Sempre mais, mas ele não pensa aqui, peraí, eu vou ganhar sim, isso aqui, vou fazer o meu sonho, que é um outro problema, ter uma educação financeira, que também atinge também a família. E a gente também trabalha com essa questão de educação financeira, né, para a família não estar desbalanceada, para você ter sempre na sua agenda o carinho, o toque, o chegar, a comunicação do carinho para chegar à comunicação de palavras. A comunicação do carinho, de carinho, leva à comunicação semântica. Aí é mais claro, porque você vai escutar quem te dá carinho. Quando é o evento que vocês estão fazendo? Nós vamos fazer um evento no dia 1, 2, 3 e 4 de julho. Esse evento é exclusivo para o pessoal da igreja? Quem quiser. As vagas são limitadas. Independente de religião? Independente de religião. Sim, falar nisso, independente de religião. Vocês também ajudam as pessoas que não são da sua igreja, por exemplo? Outra pessoa católica, por exemplo, está com um problema. Vocês conseguem ajudar essas pessoas? Sim, a nossa igreja tem uma junta chamada Junta Diaconal, a maioria das igrejas tem, mas a Junta Diaconal ela é voltada primeiramente para atender as necessidades físicas básicas das pessoas. Então nós, por exemplo, na pandemia nós destinamos um valor e gastamos um valor do caixa da igreja, pagamos aluguel, damos cartões do Market Basket para a pessoa fazer feira. Então qualquer pessoa de qualquer credo que chegue na igreja e peça ajuda, nós vamos ajudar. Agora, tem um follow-up dessa ajuda depois. Nós nunca vamos obrigar ninguém a assistir à nossa igreja. O que nós vamos falar sim de Jesus, porque nós somos uma igreja que falamos de Jesus. Mas nós não obrigamos as pessoas ou não condicionamos a nossa ajuda ao credo da pessoa, porque aí você fere todo o cristianismo. Eu sei que existe isso na América. Eu sei que existe a manipulação na América. Eu tenho lutado muito contra isso. Essa manipulação terrível, né, que manipulam as pessoas, que prendem as pessoas. Então, você chamaria isso de exploração da fé? Sim, o mercado da fé está aí, né? E como é que Jesus tratou o mercado da fé? Com um azorraque. O azorraque de Dimbi era um chicote, a gente fala Jesus sempre, em vez de ser Jesus sempre bonzinho, né, com aquela carinha dos quadros. Jesus pegou um azorraque. E o que aconteceu? Esse azorraque ele tem uma ponta com 3 dentes, ou de ferro, ou é de algum animal, alguma fera,
E ele fazia um movimento, ele tem uma corda, um elástico, ele faz um movimento assim, e ele vai nas costas da pessoa, fecha e arranca o tampo e tira. Jesus usou esse azorraque para expulsar quem? Os mercadores do templo. Porque o que os mercadores faziam? O cara chegava lá com uma ovelhinha toda bonitinha, toda bem tratada, e o sacerdote falou o quê? Está reprovado. Essa não. Vai lá e vende por um preço de banana para os mercadores, né, e compra por um preço dobro ou triplo do preço a do mercador, que era muito pior. Aí o mercador ficava com a ovelha boa, dava uma parte do que ele estava ganhando para o sacerdote, tá? E ele ficava com a ovelha boa, e o fiel, e o feligrese, como dizia, ia lá e fazia o sacrifício, porque o sacerdote só aceitava aquele tipo de animal. É o que nós estamos vendo hoje. É o que nós estamos vendo hoje. É uma servergonhice sem fim. As pessoas vão para a igreja, pastores ficando ricos, cobrando dízimo. Se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Se você não dá o dízimo, você não vai ficar na nossa igreja. Pastores ficam revisando listas de membros da igreja para saber quem dá mais e quem dá menos. Então esse é um tema que nós, pastores, que sabemos do Evangelho, sabemos da Escritura como ela é, precisamos combater. Porque como é que a gente vai fazer? Vai ser um lugar, vai ser um refúgio para essas famílias. Nós estamos conversando sobre isso agora, que estão chegando com as suas lutas, com as suas dificuldades. Porque todos nós passamos por luta aqui. Nós não somos melhores do que ninguém. Esse problema da família, o cara que está chegando agora fala assim, esse pastor aí, ele nunca passou por luta, ele nunca... Não, eu passei por as minhas lutas. E eu conheço luta de muita gente que veio pelo México, gente que veio caminhando, gente que perdeu muita coisa, gente que perdeu familiares, gente que perdeu filho, gente que perdeu esposa na travessia, gente que sofreu aqui, gente que foi abandonado aqui. Nós temos tudo isso dentro da igreja. E nós não podemos ser melhores do que ninguém. Agora, para ser um refúgio seguro, para ser uma cidade de refúgio, nós precisamos tirar os mercadores. Nós precisamos tirar os lobos disfarçados de cordeiros que roubam as pessoas, que oprimem as pessoas, e só eles ficam ricos. E a igreja e o feligrese fica cada vez mais pobre ou destrói a família completamente, porque não cuida da família. A família imigrante precisa ser cuidada. Você quer vir para cá, para os Estados Unidos? Persegue o seu sonho, lute pelo seu sonho. É muito bom o homem ter o sonho. Mas saiba que chegando aqui nos Estados Unidos, você precisa priorizar algumas coisas. E uma delas é o tempo do carinho para a sua família e para os seus filhos. E não deixar de pedir ajuda. Porque tem gente séria. Tem igreja com safadeza? Tem. Mas tem também gente séria. Talvez aqui no seu canal, que as pessoas escutam no Brasil, seguem. Talvez uma família está querendo vir agora, ou está vindo agora para cá. Busque igrejas sérias. O que é que você diria? O que é que o senhor diria para essas famílias? Eu gostaria de encerrar se dando um conselho para as pessoas que estão lá. Olha aí para a câmera e diz. Fala direto para essas pessoas. Você está olhando para os olhos dela. Aquela lente ali, você está transmitindo a sua mensagem. Para que as pessoas cheguem aqui e realmente vão fazer as coisas certas, que tenham esse aconchego com a família, que não libertem, não soltem os filhos também. A primeira coisa que eu diria para você que está vindo aqui, que você está com sonho de vir para os Estados Unidos, é uma motivação. Eu quero dar a palavra de motivação. Se está com sonho de vir, venha. Venha, corra atrás dos seus projetos, dos seus sonhos. É terrível ter alguém que... É terrível você ter sonhado algo, planejado algo e deixou na gaveta, e talvez você vai passar a vida toda amargurado e pensando, eu podia ter ido e não fui. Então, se tem o sonho, tem o projeto, venha. Agora, para vir aqui, estabeleça prioridades. A sua família é uma prioridade, é a sua prioridade. Cuide dela todo momento, todo momento. A segunda coisa, não faça coisas que você vai se arrepender. Procure pessoas certas que vão te orientar de forma certa. Não faça algo que você, por causa do momento, você vai resolver o seu problema. Mas depois, quando você querer um documento, quando você querer regularizar a sua situação, você não vai poder.
Então, cuidado, faça as coisas bem, faça as coisas no máximo possível para não se envolver em um problema que você não pode sair lá na frente. Em terceiro lugar, busque igrejas sérias. Na minha opinião, eu acho que se você é cristão, busque uma igreja séria. Pergunte a canais sérios. Tem muitos canais na internet que orientam, que cuidam, como esse aqui do DB também. Procure, comunique, mande mensagem, e existe pessoas sérias. Então comunique, veja esses canais e peça informação a esses canais. Então, acima de tudo, essas três coisas: cuide da sua família, priorize a sua família, trabalhe muito, lute muito, não se envolva com questões erradas, com falcatruas, não esteja a resolver o problema na hora, que vai te prejudicar depois, e peça orientação a pessoas que já estão sérias, que são carimbadas aqui na América. E seja um trabalhador honesto. Não traga o jeitinho brasileiro para cá. Não traga o jeitinho brasileiro para cá. Respeite as filas, respeite o trânsito, pague seus impostos, tá? Você vem aqui, pague desde o primeiro momento os seus impostos, não abuse do Estado, não abuse da confiança das pessoas. Então, seja uma pessoa honesta, seja um trabalhador honesto, não traga o pior do Brasil para cá. O brasileiro tem muitas coisas boas. Traga as coisas boas do Brasil para cá e aprenda as coisas boas aqui da América. Não suje a América, não seja um corrupto aqui na América. Então, seria esse talvez o conselho que eu daria para o pessoal que está chegando. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigadão a você. Como nós somos nordestinos, vamos continuar nos falando. A gente falou mesmo a língua aqui. Você falou umas coisas que eu prego. Eu não sou pastor, mas eu prego isso. Amém. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Dembê.